Olá, galera do sétimo ano. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão do nosso conteúdo, tá? Desde que se iniciou as aulas programadas e também as aulas remotas, então a gente vai fazer uma revisão do nosso conteúdo, que era o território brasileiro. Vocês estão vendo aí o mapa mundi, tá? Com a localização do Brasil. E dentro desse mapa aí, então, ele está apresentando os países mais extensos, tá? Que quer dizer o quê? Com mais território, com maior proporção de terra, né? Territorial. Então, vocês podem observar pelo mapa que o Brasil ele é o quinto país em proporção territorial do mundo. Em primeiro lugar está a Rússia, em segundo, Canadá, terceiro, China, quarto, Estados Unidos e o Brasil é o quinto, tá? Então, é o quinto país com maior proporção territorial, tá? Então, quer dizer o quê? Que o nosso país, ele é bem grande em comparação com outros, tá? Então, a gente está em quinto no mundo todo, nós somos o quinto em proporção de terras, tá? Qual que é a nossa localização? Então, ele encontra-se no hemisfério sul, né? Ao sul da linha do Equador, e 100% do território do Brasil encontra-se no ocidente, que seria a esquerda do meridiano de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich, que corta ali o mapa, muito que corta, então, de norte a sul, e a linha do Equador, que é de leste a oeste, ocidente e oriente, tá, gente? Então, essa seria a nossa localização dentro do mapa mundi. O Brasil ali em verde no mapa, né? E o quinto em proporção territorial, vai dizer o quê? Que a gente tem uma grande proporção de terras, tá? A localização em relação ao nosso clima. Como ele encontra-se com maior parte dentro da zona intertropical, predomina-se os climas quentes, tá? Então, vocês podem ver ali que aparece zona polar ártica, de roxinho, zona temperada do norte, amarelo, laranjado, então, a zona tropical, e o Brasil está quase todo dentro da zona tropical. Zona temperada do sul em amarelo, que seria mais a nossa região sul. Por isso que a gente, às vezes, tem invernos mais rigorosos, né? E é uma região mais fria, por ela estar mais próxima do Círculo Polar da Antártica e também da zona temperada do sul. Todo o restante do Brasil localiza-se quase que inteira dentro da zona tropical, então predomina-se o clima quente. A nossa localização e extensão territorial. Então, o que está mostrando aqui? Nesse mapa, ele mostra que o Brasil ele tem fronteira litorânea, que é com o Oceano Atlântico, e uma fronteira terrestre, que é com outros países, tá, gente? Então, a gente tem essas duas fronteiras. Também mostra nossos pontos extremos, essas linhas vermelhas aí que está mostrando de norte a sul e de leste a oeste, né? Qual seria nossos pontos extremos também, tá? Nossa proporção de terra, essa medição em relação aos pontos extremos. E ao norte, então, nós temos a nascente do rio Alhã, Monte Caburaí, ao sul, Arroio Chuí, ao leste, Ponta dos Seixas e ao oeste, nascente do rio Moa, tá? A localização e extensão territorial. Como a prof falou antes, a gente tem uma fronteira litorânea, a gente tem saída por terra e por mar, tá? Nessa fronteira litorânea aí é o Oceano Atlântico, né? E a fronteira terrestre, então, o Brasil faz fronteira com quem? Com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela, com a Guiana, com Suriname e Guiana Francesa, tá? Não fizemos, então, fronteira apenas com o Equador, de rosinha ali em cima, e com o Chile, tá? Que é aquela parte mais roxinha na parte de baixo ali, tá? Então, esses são os únicos que a gente não faz fronteira dentro dos países da América do Sul, tá? O que é fronteira? É passagem, né, de um país para o outro. A localização. Então, a nossa língua oficial é o português. E no resto da América do Sul, vocês vão ver que vão falar maioria é espanhol. Ali em cima, vocês vão ver que a América Latina é formada por idiomas que derivam do latim, a América Anglo-Saxônia formada por países de língua inglesa. A maioria dos países da América do Sul tem como idioma oficial o espanhol, por causa da colonização espanhola. Apenas Guiana, que é inglês, Suriname, holandês e Guiana Francesa, que é francês. Então, por que nós falamos português? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses, por Portugal. Então, a nossa língua oficial se tornou o português.
por mais que o Brasil teve também habitado por espanhóis, teve habitado por franceses, né? Teve disputas de terra com holandeses também, eles ficaram por muito tempo em nossas terras durante o período colonial. O que predominou então foi o português. Latitudes, climas e paisagens do Brasil, né? Equatorial úmido, tropical, litorâneo, tropical semiárido, subtropical úmido. Então ali tem a legenda das cores e conforme cada cores são os climas da região, tá? Então aqui vocês podem ver que no laranja é o equatorial úmido, no amarelo é o tropical, o verdinho é o litorâneo, o rosa é o semiárido e o roxinho então é o tropical úmido, tá? Esses são nossos climas predominantes na região, em cada região, tá? Conforme a legenda. O Brasil também possui 4 fusos horários. O que quer dizer isso? São mudanças de horário, tá? O fuso horário a gente estudou no sexto ano, né? Então, através das linhas, né? Dos paralelos e meridianos que determinam-se os fusos horários. Então, o Brasil ele tem diferença de horário de um estado para o outro, tá? Não são todos os estados. Ele é conforme a localização do estado é que se dá essa diferença de horário. O Brasil possui 4 fusos horários em territórios e 3 práticos. Então, ele está mostrando ali, através desses pontilhados, aonde que se trocam-se os horários, tá? Onde que existe essa mudança de horário. O horário oficial de Brasília e as mudanças, então, conforme a localização entre os meridianos ali e né, as linhas paralelas, que vai dar essa mudança de horário em alguns outros estados, tá? A formação do território brasileiro. Os atuais limites do território brasileiro são resultado de uma história iniciada em 1500 com a apropriação dos territórios indígenas. Então, gente, como que se formou o nosso território, né? Vocês sabem que quem colonizou o Brasil foram os portugueses, foram os primeiros que chegaram, né? Então, a nossa terra já inicia, a nossa história já inicia, então, com essa vinda dos portugueses aqui. Eles não descobriram o Brasil, eles apenas conquistaram porque essas terras já existiam. Elas eram habitadas por indígenas, né? Pelo povo indígena, que acabou sendo colonizados junto com as terras, né? Catequizados, escravizados pelos portugueses. O primeiro contato se deu entre portugueses e indígenas de forma amistosa. Os portugueses chegaram até aqui iludindo, né, os indígenas com utensílios, com objetos que eles não conheciam, como bandeira, corda, coisas desnecessárias. E como eles não conheciam, eles acabaram então mostrando aos portugueses as suas riquezas, né, as suas preciosidades de natureza, de pedras, de região, que fez com que crescessem os olhos do rei de Portugal, que decidiu então colonizar as terras brasileiras, tá? Então, início essa colonização foi feita pelos portugueses a partir do litoral, quer dizer o quê? Que as 3 caravelas, né? Que as caravelas chegaram primeiro na região nordeste do Brasil, tá? Pedro Álvares Cabral com suas caravelas chegaram na região nordeste e vieram por mar, né? Então, suas descobertas, diziam eles estar procurando o caminho às Índias e acabaram encontrando as terras brasileiras, né? Porque o sentido da viagem não era para chegar até o Brasil, mas acabou-se encontrando então as nossas terras aqui, né? E como eles queriam encontrar índios, povos que aqui eles encontraram, eles acabaram chamando de índios, tá? O que eles começaram extraindo aqui nas nossas terras, nesse primeiro contato? No primeiro contato, eles extraíram a madeira, o pau-brasil, tá? A primeira economia do Brasil, antes mesmo dele ser um país, ainda quando ele era uma colônia de Portugal, então foi o pau-brasil, a extração da madeira pau-brasil, que eles levavam então daqui do Brasil para Portugal, onde era feito tinturas, né, colorir roupas, colorir móveis, fazer fabricação de móveis, era uma madeira rara, então essa foi a primeira economia e foi o que iniciou então essa vontade dos portugueses de se instalar em nossas terras, tá?
Depois disso vai vir a produção de cana, vai vir algodão, vai vir tabaco, criação de gado, extração de ouro e prata, né? Então tudo isso ainda no período de colonização, tá? A gente vai ver mais pra frente. Entre os séculos 17 e 18, os portugueses avançaram além dos limites do Tratado de Tordesilha. Por que esse Tratado de Tordesilha? Porque não eram só os portugueses que tinham interesse em nossas terras. Depois que os portugueses aqui chegaram, também vieram então os espanhóis, né, que tiveram um grande interesse em nossas terras. E começaram então uma disputa entre Portugal e Espanha pelas nossas terras. Para acalmar os ânimos e terminar com essa disputa, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, aonde foi determinado que uma região, uma parte do Brasil ficaria para Portugal e a outra parte para a Espanha, tá? E por fim acabou que só Portugal ficou com todas as terras, né? O tratado foi desfeito e Portugal que colonizou então totalmente o Brasil. E o que seria então extrair drogas do sertão, que seriam especiarias, cravo, canela, alguns temperos, né? E a criação de gado então também começou a se desenvolver. Desenvolver-se 3 tipos de bandeirismo ou sertanismo: bandeirismo, sertanismo apressador, bandeirismo, sertanismo minerador e bandeirismo ou sertanismo de contrato, firmado entre donatários e bandeiras. O que quer dizer isso? Desenvolveram-se a cultura do cacau no sul da Bahia, a cafeicultura no Rio de Janeiro e a extração do látex na Amazônia. Então aqui vocês vão ver que com essa vinda dos portugueses para cá, primeiro inicial vieram as 3 caravelas, né, de Pedro Álvares Cabral com sua tropa. E depois disso começaram então a vir outros grupos, né, vindo de Portugal para nossas terras brasileiras, tá? Essas expedições que vinham de Portugal para o Brasil, eles começaram a trazer gente junto. Quem seriam? Os degredados. Quem que seriam os degredados? Seriam ladrões, prisioneiros de guerra, né? Que eles queriam castigar lá em Portugal, eles montavam para as terras brasileiras trabalhar aqui. Para se fixar aqui e para que não deixar que as nossas terras fossem invadidas, eles começaram então a trazer mais gente, né? E a propor uma colonização no Brasil, como eles já tinham o domínio sobre os índios, através de guerras guaraníticas, a maioria dos índios foram dizimados, foram mortos, né? Então eles começaram a se expandir nas nossas terras brasileiras para que eles pudessem realmente ficar aqui e se apossar, se adonar das nossas terras. Então eles fazem feitorias que seriam tipo galpões aonde ficavam essas pessoas, aonde se deixavam a madeira para o Brasil para que depois eles levassem para Portugal, né? Então essas pessoas começaram a vir para cá dessa forma. Essa foi a primeira maneira de se colonizar, né? O bandeirismo apressador, que seria então conhecer o nosso território, né? Minerador é quando se descobre que além da madeira para o Brasil, que já não era mais suficiente para Portugal, porque já haviam levado quase toda a madeira do Brasil, eles descobrem que além disso eles podem também explorar nossas pedras preciosas lá na região de Minas Gerais. Então aí também começam expedições dos bandeirantes. Quem seriam esses? Seriam pessoas que exploravam essas regiões do Brasil, tá? Exploravam esse território brasileiro que só era habitado por índio. Então, para conhecer melhor, eles exploravam através do bandeirismo. E também os donatários, que vai ser depois, mais para frente, quando cria-se as capitanias hereditárias do Brasil, que seriam quase que os estados hoje, tá? Que era uma outra maneira de garantir a exploração e queriam se manter aqui nas nossas terras como donos, né? Os portugueses iriam se manter como donos. Aqui, esse mapa aqui vocês estão vendo as 15 capitanias hereditárias, que foi o que a prof falou antes, tá? Então, Portugal resolve criar 15 capitanias hereditárias. O que quer dizer isso? Como se fosse 15 estados do Brasil. Aí essas terras eram dadas para uma pessoa que tivesse grandes posses, um donatário que tivesse grande posse, para que ele pudesse vir ali e desenvolver essa capitania. Então ele deveria ele desenvolver com os seus recursos próprios aquela região que ele tinha ganhado, tá? Ele fazia doações de algumas terras para camponeses e tal,
mas ele deveria desenvolver. Isso não deu certo porque dessas 15 capitanias, apenas em São Vicente e Pernambuco foi a que realmente se desenvolveu. Porque as demais, os donatais que receberam essa porção de terra, eles moravam em Portugal. Então eles não achavam viável vir aqui para o Brasil, para uma terra que eles nem conheciam, investir do seu bolso, o seu dinheiro nessas terras. Então essa formação de capitania seria para quê? Para garantir a posse do rei de Portugal sobre as nossas terras, através de outras pessoas, né, que iriam investir naquelas terras ali. Mas não deu muito certo, por quê? Porque os investidores não viam lucro nisso, eles achavam que estariam gastando seu dinheiro, gastando com ferramentas e com pessoas para morar nessas terras e não iriam ver retorno nisso, tá? Então essa é a primeira formação do nosso território brasileiro, é as 15 capitanias hereditárias, tá? Economia. Economia primeiro foi a extração, né, do pau-brasil, depois vai ser a mineração, depois vai ser a cana, né? Mesmo assim também já descobriram na Amazônia o Lastex, né, também, né, que é a borracha, a extração da borracha. Então tudo isso vai também ser a formação da nossa economia. A formação do território brasileiro, então, né, como que vai se dar essa formação? É através dos bandeirantes que vão sair explorando os territórios e descobrindo, né, novas terras, novos lugares e o que cada região possibilita se plantar, se cultivar, se criar, que vai ser a região sul, vai ser a criação de gado, Minas, a extração, exploração de pedras preciosas, Nordeste, plantação de cana-de-açúcar, né? Então, conforme a expansão do território, a exploração das terras, eles vão vendo o que vai se adaptar melhor em cada região. Aqui é a formação do território, né, no século XIX, e também a parte econômica, café, que já entra o café, né? O café foi um dos últimos produtos da economia brasileira, que foi até além do período de colonização e de reinado, chegando até o nosso Brasil República, tá? Produção dos espaços geográficos, ilhas econômicas. A figuração do território brasileiro. 1750, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Madrid, acertando as fronteiras entre as terras espanholas e as terras portuguesas. 1822, o Brasil já apresentava praticamente a sua configuração total do território. Final do século XIX para o início do século XX, os governos do Brasil e dos países vizinhos resolveram pendências de fronteira. 1904, o Brasil assumiu os limites do atual território. Então, gente, desde a descoberta em 1500 até 1904, para chegar ao território que a gente tem hoje, o Brasil passou então por muitas guerras, né? Guerras de fronteiras. Primeiro, briga entre Portugal e Espanha, depois Portugal contra os holandeses, que também estiveram em nossas terras, contra franceses, né? Para garantir esse domínio, essa posse. Depois nós já temos território, a gente teve brigas de fronteiras como o Paraguai, com a Argentina, né? Então a gente também teve alguns desentendimentos com nossos vizinhos, que também estavam de olho em alguma parte dos nossos territórios, tá? E o território que a gente tem hoje, as terras e os estados que a gente tem hoje, a fronteira que a gente tem hoje, então ela cedeu definitivamente em 1904. 1750, Tratado de Madrid, como que estava dividido nossos estados, né? Falta muito estado aí, né? As nossas províncias, né? Naquela época chamava-se província, o que hoje a gente chama de estado. 1879, já começa então a se definir um pouquinho mais. 1943, já é então bem definido os nossos estados aqui, como a gente já tem hoje, tá? 1990, território atual do Brasil. Brasil hoje no mapa. Então aqui tem também vários mapas mostrando nossa formação do território. 1534, praticamente só parte das capitanias, porque toda essa outra região aqui, a região em cinza, ficou pertencendo à Espanha. Nós ficamos, Portugal era apenas a parte amarela, né? 1779 já conseguimos aumentar nosso território, 89 mais ainda, 1943 então já é o nosso Brasil, né? 1990 também. Então, gente, hoje a gente viu um pouco sobre o nosso território brasileiro, tá?
Nas nossas aulas também a gente teve um pouquinho sobre nossas regiões, né? O que é regionalizar? Significa dividir o território em partes ou regiões para que a geografia, cada região deve apresentar características comuns, que podem ser de ordem natural, humana ou combinação entre as duas. Então, nossas regiões, né? O Brasil também é dividido além dos estados, ele também é dividido por regiões conforme as características, né, de cada região. Que tem então sobre a vegetação: Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Manguezais e Restinga, Mata dos Araucárias, Matas de Cocais, Caatinga, Campos, Cerrados, Complexo do Pantanais e os Pampas, que é a nossa região sul, tá? Regionalização oficial. O IBGE classificou o território brasileiro em 5 grandes regiões chamadas de macro-regiões. Obedeceu os seguintes critérios: os limites dos estados, facilitar os estudos estatísticos oficiais do país, que são a sua responsabilidade. Então, quais são as regiões do Brasil, as 5 regiões que a gente tem hoje? Região norte, né, no verdinho ali, a região nordeste, no amarelinho, no bege a centro-oeste, no azul a sudeste e no rosa a região sul. Então essas são as regiões que a gente tem até hoje, tá? Essa é a formação da nossa região, são 5 grandes regiões, macro-regiões, né? Essas regiões elas são classificadas porque elas têm características comuns, características econômicas, né? Culturais. Então elas têm algumas ligações, algumas características em comuns, então que fez com que elas tivessem essa divisão aí. Os complexos regionais, elaborados pelo geógrafo Pedro Pichas em 1967, obedecendo os seguintes critérios: características econômicas dos espaços, não respeita os limites de estado. Foi o que a prof falou antes, né? Como que seria então essa divisão? Conforme as características dos estados, tá? Vamos passando. Aqui, os domínios naturais aflorestados, domínio amazônico, floresta amazônica. Nós falamos muito sobre a floresta amazônica, né? Nas outras aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, sobre essa relação aí do homem e natureza, né? Desde lá do início, quando era o povo indígena que comandava essa natureza, e como ela está hoje na mão, então, do povo português, de origem portuguesa, do povo brasileiro hoje, né? Como que ela está sobrevivendo, tá? Sobre esses domínios. A gente teve algumas aulas sobre essa região da Amazônia. Também tem o domínio dos mares dos morros, Serra da Mantiqueira, Minas Gerais. Domínio das Araucárias. Domínio dos Cerrados, Chapada das Massas. Domínio da Caatinga. Domínio das Pradarias, Campos, Rio Grande do Sul, né? Faixas de transição, Mata de Cocais, entre domínio amazônico e domínio da Caatinga. Todos os domínios morfoclimáticos do Brasil estão sob constante ameaça de impactos ambientais devido ao desmatamento causado pelo homem no desenvolvimento de atividades econômicas ligadas à exploração de recursos naturais, madeiras, minérios, etc. Agropecuária, agricultura e pecuária, construção de usinas hidrelétricas e pelo crescimento de áreas urbanas. Então, gente, na próxima aula, a prof vai falar com vocês então sobre a floresta amazônica, que a gente já tivemos essa parte, né? Vocês têm no caderno também. Então, na próxima aula eu vou estar explicando um pouquinho sobre a floresta amazônica e sobre essa exploração aí dos nossos recursos, tá? Dos recursos naturais, dessas construções, desses crescimentos urbanos e quais são os impactos que eles causam no meio ambiente. Até a próxima, galera!